Olá a todos! Neste vídeo vamos entender o problema das minas de guerra. Quem participou foi Caio Augusto, Carlos Henrique, Pedro Freitas, eu, Pedro Henrique Lopes e Vinícius Hitz. Então, ao longo do nosso trabalho, vamos abordar o que são minas terrestres, utilização nas guerras, problemas que causam, quem são os desminadores, relatos e alguns exemplos, e a conclusão. As minas terrestres estão presentes em todo o globo, principalmente na Colômbia, Bósnia, Afeganistão, Angola e Camboja, países que enfrentaram recentemente guerras civis. Porém, aqui vamos focar em Angola, onde a situação é bem mais crítica. Mina terrestre é um objeto explosivo projetado para destruir alvos inimigos, quando eles passam sobre ou perto deles. Tal dispositivo é tipicamente detonado automaticamente quando é usado de outra maneira. As minas terrestres são utilizadas com a finalidade de evitar ou dificultar o avanço das forças de infantaria ou carros de guerra em campos de batalhas. A Guerra Civil Angolana foi um conflito armado interno que começou em 1975 e continuou com interlúdios até 2002. A guerra começou imediatamente depois que Angola se tornou independente de Portugal, em novembro de 1975. O conflito foi uma luta de poder entre os dois ex-movimentos de guerrilha anticolonial. A consequência dessa guerra foram que em 2003, 80% dos angolanos não tinham acesso a cuidados médicos básicos. 70% não tinha acesso à água e 30% das crianças angolanas morriam antes dos 5 anos de idade, com a expectativa de vida nacional inferior a 40 anos de idade. Também foram deixadas inúmeras minas terrestres na região, que geraram diversas mortes posteriormente. Um pouco antes da Guerra da Angola acabar, surgiu o Tratado de Ottawa, acordo internacional de 1997, que prevê a destruição das minas armazenadas ou colocadas em solo em 10 anos. Esses estados devem também destruir as minas antipessoais já existentes. Até hoje, 195 países já aderiram a esse tratado, entre eles o Brasil. O avanço só não é maior porque os três grandes produtores mundiais de minas, Estados Unidos, China e Rússia, se recusam a assinar esse acordo. No caso dos Estados Unidos, no governo de Barack Obama, eles aderiram a diversos artigos do Tratado de Ottawa, mas recentemente Trump voltou atrás e agora não está aderindo a todos os artigos que antes já estavam em vigor nos Estados Unidos. Desde o ano de 1999 até os dias atuais, minas terrestres foram as causadoras de cerca de 130 mil vítimas, dentre as quais cerca de 90 mil sobreviveram às explosões. O ano de 2013 foi a época com a menor ocorrência de baixas registradas, com cerca de 3.457 baixas dadas naquele ano, cerca de metade da média anual de vítimas. Dentre as vítimas de minas terrestres, cerca de 71% são civis, e dentre essa porcentagem de vítimas civis, cerca de 54% são da faixa etária infantil. Esse número passou por um aumento de cerca de 12% desde o ano de 2017. Relatos e exemplos. Apenas na Angola existem cerca de 60 mil relatos de acidente por minas terrestres, onde 13% desses relatos são de crianças. Como visto na imagem ao lado, nem todo acidente leva à fatalidade. Porém, as vítimas sobreviventes acabam tendo parte de seus corpos amputados pela explosão. Campos minados corresponde a aproximadamente 8% da superfície da Angola, uma área ocupada por aproximadamente 2,4 milhões de pessoas. O resultado é óbvio. Civis correspondem a quase 100% das vítimas. A ONU acredita que a remoção total dessas minas na Angola pode levar em cerca de meio século. E o custo é o maior empecilho. Por isso foram formadas equipes para o desarmamento de minas terrestres. Essas equipes são conhecidas como os desminadores, e eles arriscam suas vidas para livrar o mundo desse empecilho de guerra. Como a equipe de Peter Willers, que estava em Camboja, passando por essa terrível situação. Ele dizia: todo mundo que trabalha comete erros, mas se um de nós comete um erro, ele vai nos custar a vida, ou pelo menos um dos pés. No ano passado, eles retiraram do solo da província de Siem Reap, no Camboja,
cerca de 4.000 minas terrestres e mais de 20.000 explosivos não detonados. Foi um trabalho árduo. Primeiro, os 31 integrantes de cada uma das 8 equipes precisam cortar a vegetação para que os detectores de metal possam funcionar corretamente. Assim que o detector emitir um sinal sonoro, um dos desminadores inserirá uma agulha, semelhante a uma agulha de tricô, no solo. Se houver resistência, ele pode ter encontrado uma mina, ou só uma pedra mesmo. Para cada mina encontrada, há cerca de 600 alarmes falsos, porque os antigos campos de batalha estão repletos de estilhaços de granada. O trabalho de Wheelers foi financiado pelo Ministério Alemão do Exterior. De acordo com o Ministério, desde 1992 foram investidos cerca de 217 milhões de euros no trabalho de desminagem em todo o mundo. Felizmente, atualmente, mais minas são retiradas do que instaladas. Mas mesmo que a tendência se mantenha, as consequências das explosões não podem ser revertidas. Uma vítima de mina será uma vítima de mina por toda a sua vida. O trabalho foi longo, mas em casos como o de Camboja, há razões para ser otimista. Como dizia Wheelers, eu acredito que em 2020 a meta será alcançada, e as minas terrestres não vão mais impedir o desenvolvimento do país. Infelizmente, por conta da pandemia, eles não alcançaram suas metas em 2020, porém ainda estão trabalhando nisso. Conclusão: as minas terrestres são uma das maiores consequências da guerra, e estejam onde estiverem, matam qualquer um que passe em seu caminho, seja um soldado ou uma criança. É um dos males que perduram por décadas a fio, que ferem constantemente a terra e o povo, atrasando a recuperação e o desenvolvimento dos que já sofreram com a guerra e que não necessariamente foram seus criadores. Para muitos que pensam que quando a guerra é oficialmente terminada, os problemas acabaram, as minas terrestres são apenas um exemplo de como esse pensamento é equivocado. O conflito pode acabar, mas seus efeitos perduram por muito tempo. E para finalizar, colocamos aqui nossas principais fontes. Muito obrigado a todos pela atenção.